Olá, gente boa, tudo bem? Hoje a gente vai enxergar um texto com o peso que ele merece. A gente vai ler um texto hoje sobre o endemoniado gadareno e o que o mapa pode nos fazer enxergar sobre esse texto. E para isso eu trouxe um texto aqui de Lucas, capítulo 8, e também de Marcos, capítulo 5. A gente vai ler primeiro Lucas, capítulo 8, já deixei algumas partes marcadas para poder facilitar o nosso entendimento, que trata justamente daquele episódio que Jesus cura um homem possesso, lá na terra dos Gadarenos. Diz assim o texto. E navegaram para a terra dos Gadarenos, opa, essa informação é importante, que estava de frente da Galileia. Ou seja, ela estava de frente para a região da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa. Mas aonde? Ele não tinha casa, ele não habitava em casa nenhuma, mas ele habitava nos sepulcros. É estranho, né? Tenebroso também. Mas vamos seguindo o texto. O versículo 28 diz: E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em grande voz: O que tenho contigo, Jesus? Eu quero acelerar nessa parte aqui, porque o que importa pra gente aqui, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões de cadeias, mas quando, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para onde? Para os desertos. Legal. Temos informações bastante aqui. Terra dos Gadarenos, de frente para a Galileia, sepulcros e nos desertos. Aqui embaixo tem outra informação muito bacana no versículo 32. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. Rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles e concedeu-lhe. E tendo saído dos demônios do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despinhadeiro no lago e afogou-se. Ok, a gente para aqui a nossa leitura e vamos entender isso aqui enxergando o mapa bíblico, tá bom? Então a gente vai vendo aqui, ó. Essa região aqui é toda a região que acontecem os eventos bíblicos. Esse acontecimento do nosso texto, ele vai rolar aqui. Deixa eu aproximar para vocês, aqui no Mar da Galileia. Esse aqui é o Mar da Galileia. Perceba que aqui está a cidade de Cafarnaum, que era meio que o QG de Jesus, aonde ele exercia o seu ministério. E diz o texto que ele atravessou para a região dos Gadarenos. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que entender que toda essa região aqui era a região da Galileia, tá? Ó, toda essa região era a região da Galileia. O texto me dá uma informação que andava ali pastando um monte com uma vara de porcos. Para você entender, o judeu considera o porco um animal impuro. Então, na casa de judeu não tem porcos, na cidade de um judeu não tem porco, no estado de judeu não tem porco, na região onde habita judeus não tem porcos, só tem porcos em lugares que não são judaicos, ou seja, povos gentios. Na Bíblia é assim: todo mundo que não é judeu é gentil, tá bom? Então, se eu sei que ali naquela região tem porcos, então eu sei que não é uma região judaica, é uma região gentílica. E essa região é para cá. Eu quero que vocês enxerguem, eu vou aproximar aqui. Isso aqui é o Mar da Galileia, tá? Deixa eu acionar aqui. Aqui é o Mar da Galileia. A Bíblia fala que era uma região de fronte para a região da Galileia, ó. Essa região da Galileia aqui, então de fronte era toda essa região, também chamada de região de Decápolis. Olha só, então Jesus, ele estava, né, aqui nessa cidade. Deixa eu montar para vocês aqui uma linha, botar um caminho, né? Ele estava aqui e atravessou para cá. Esse foi o trajeto de Jesus. Observando isso, deixa eu apagar aqui. Eu vou tirar essa região da Galileia. Eu quero atentar aqui nosso entendimento para toda essa região de Decápolis aqui, tá ok? Então eu vou tirar daqui. A gente vai aproximar, porque eu quero que vocês enxerguem o relevo de toda essa região. Deixa eu avançar aqui, aproximar, beleza? Ó, tá ganhando forma, tá ganhando vida.
Observe como a região é montanhosa. Olha só. Tá vendo? É uma região montanhosa, muito montanhosa. Esse aqui era o relevo e não é a mesma coisa, mas a gente pode enxergar mais ou menos como é que era antigamente, tá bom? Porque houve mudanças geográficas de lá, são 2000 anos, tem muita mudança geográfica, mas basicamente só isso aqui já a gente consegue entender, tá bom? Então olha só, avançando aqui, é uma região montanhosa, é uma região que tem muitos vales, é uma região desértica, ó, muito árida. E é aqui que diz que esse endemoniado gadareno habitava. A Bíblia fala pra gente, dá algumas informações, deixa eu voltar aqui, nos sepulcros. O que eram os sepulcros? Os sepulcros, diferente de hoje, que a gente cava, né? A gente cava e enterra nossos entes queridos lá. Na época, eles esculpiam uma rocha em regiões montanhosas, rochas um pouco mais macias, e ali eles compravam aquele terreno e tudo, e ali eles colocavam, né, lá dentro os seus entes queridos, tá bom? Voltando aqui, observe que regiões montanhosas são essas aqui, ó. Muito provavelmente eram essas regiões onde haviam os enterros, tá bom? Então, observa que é nessa região que o homem ficava afastado da sociedade. E ao mesmo tempo que ele ficava afastado da toda a sociedade, diz a Bíblia que ele andava por aqui gritando, né? Porque ele estava completamente envolvido, endemoniado, né? Com legiões. E daí observa que ele estava afastado, estava vivendo realmente como morto. Eu quero que vocês enxerguem que aqui é o Mar da Galileia, aqui é aquele episódio, como na aula passada eu disse para vocês, que Jesus atravessa o mar, passa pela tempestade e chega até essa região dos Gadarenos. Agora vem um ponto importante. Jesus veio de lá até aqui. Eu vou aproximar para vocês como é íngreme essa região aqui, ó. Olha só, diz os historiadores que o ponto em que tudo aconteceu foi aqui. Por uma questão arqueológica, uma questão histórica, eles dizem que foi nesse ponto aqui, mas eu quero que vocês enxerguem o quão íngreme é esse monte aqui. Se você pega, você vai descendo daqui para lá, olha só. Vou descer até lá, olha só como é íngreme. Descendo, descendo. Agora eu vou olhar de lá, de baixo, para cima. Deixa eu olhar aqui, olha só como é íngreme. Legal, né? Legal. Uma região montanhosa, cheia de vales. Eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Jesus, ele saiu de uma cidade lá de Cafarnaum. Lá de Cafarnaum. Ele atravessou. Aqui ele já curava muita gente. E daí ele, durante a noite, ele entrou com os discípulos no barco e atravessou para cá. Teve que atravessar uma tempestade para poder chegar nesse lugar aqui. Aqui teve muitos problemas, por exemplo, os discípulos sabiam que iam morrer, Jesus estava lá dormindo e falou, vocês têm muita pouca fé, ele mandou parar o vento, os ventos eles ficaram abismados com aquilo, porque Jesus atravessa uma tempestade para poder restaurar aquilo que ninguém conseguia restaurar, que era esse demônio gadareno aqui, o endemoniado gadareno, de toda essa região de Gadara. Mas o interessante aqui é que esse homem, diz o texto, que esse homem, aqui embaixo, ele queria andar com Jesus. As pessoas ficaram abismadas porque olhavam para ele e ele já tinha sido curado. Aí, a gente conhece esse demoniado aí, ó. Mas agora ele está curado aos pés de Jesus e ele queria andar com Jesus. Jesus falou bem assim, não, você não vai comigo. Você vai ficar aqui e avisar os teus o que Deus fez por você. E a Bíblia fala que ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus o tinha feito, né? Uma informação importante aqui que Marcos vai dar pra gente, Marcos capítulo 5, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis.
Para quem não sabe, Decápolis quer dizer 10 cidades. Tá até aqui a informação. Deixa eu colocar, usar esse recurso aqui, ó, Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades, que é uma junção de duas palavras, Deca e Polis. Então, 10 cidades. E imediatamente quando ele foi convertido ali por Jesus, Jesus tocou ele, trouxe a ele vida novamente. A Bíblia fala que imediatamente ele virou um missionário de 10 cidades. Legal, né? Interessante. Legal que quando a gente enxerga essas situações aqui, a gente vê que a Bíblia ela não foi escrita em lugares fantasiosos ou inimagináveis, mas ela foi escrita em lugares reais, e enxergar às vezes esse terreno nos ajuda a enxergar melhor o texto, a fazer devocionais, a entender o que a passagem, entender o peso que a passagem quer nos dar. Legal? Então fica com a gente, porque provavelmente vai sair mais vídeos como esse, tá bom? Fique em paz, Deus abençoe.